eu vou falar um pouco da construção do projeto do calorímetro. Esse calorímetro, ele funciona da seguinte forma: ele tem uma fonte elétrica e uma placa eletrônica, e o corpo do calorímetro tem uma resistência interna. E a placa eletrônica é ajustada para manter a temperatura em um patamar constante. E a temperatura estando constante, a potência para manter essa temperatura também é constante. Então, quando a amostra é inserida dentro do calorímetro, ela absorve a energia e faz com que a potência, que a placa eletrônica tenha que aumentar a potência para que, em um determinado tempo, para que a amostra atinja a mesma temperatura que estava setada. Então, o calorímetro mede essa diferença de energia e a energia que foi absorvida pela amostra. A documentação, todos os dados a respeito do projeto estão nesse GitHub. Então, todos os dados, os desenhos mecânicos, o software, o firmware, tem algumas análises, está tudo documentado nesse GitHub. Eu vou começar falando um pouco da construção mecânica do calorímetro. Então, ele foi modelado no Autodesk Inventor, e eu vou abrir agora um pouquinho do software para mostrar o projeto mecânico dele. Aqui a gente tem o projeto mecânico dele, tem uma fonte aqui atrás, uma fonte retirada de computadores antigos, é uma fonte de 12 volts, e tem uma segunda fonte que fica aqui dentro, que ela regula a fonte de 12 volts para qualquer valor que quiser, entre 3 e 12 volts. E aqui nessa caixa é onde fica toda a parte eletrônica, e aqui é o corpo do calorímetro. E dentro do corpo do calorímetro tem umas resistências elétricas que transmitem a energia para a amostra. Eu vou fazer um corte aqui no corpo dele para ver o interior. Aqui a gente tem o interior do calorímetro. Então, aqui é o corpo. Aqui é o corpo do calorímetro, onde a gente tem nessa parte mais rebaixada aqui, onde ficam as resistências elétricas. Na parte de baixo tem um termopar, e esse termopar suporta a amostra que vai ficar logo acima dele. Então, aqui em cima a gente tem uma tampinha. Deixa eu tirar essa tampinha. Então, aqui em cima a gente tem uma tampinha que ela dá acesso ao interior do calorímetro. Então as resistências elétricas estão nessa região aqui, e aqui por fora tem um tubinho de alumínio. Então quando o teste é iniciado, a amostra, a tampinha é removida, como eu já tirei, a amostra é inserida aqui dentro e ela vai ficar em contato com o termopar que está aqui embaixo. Esse termopar, ele tem um sistema aqui que regula a altura do termopar. Então dá para colocar esse termopar mais para cima ou mais para baixo, soltando esses parafusos que tem aqui na parte de baixo. Você consegue regular o termopar para a amostra ficar na altura desejada. Então a amostra é colocada dentro do calorímetro e depois você fecha a tampa do calorímetro. Aí inicializa a análise. E quando a temperatura atinge o valor desejado e o teste finaliza, então você, nessas guias lineares que tem aqui, você vai erguer essa guia linear, vai remover a sua amostra do teste e vai fechar o calorímetro de novo. Essa guia linear serve só como suporte para dar para abrir e fechar o calorímetro de maneira mais fácil. E dessa forma termina o teste. E aqui a gente tem todas as peças que foram impressas em 3D, elas foram feitas com PETG. A parte onde está suscetível a calor foi feita tudo com chapa de alumínio. E a parte de isolante térmico foram placas de fibra cerâmica.
E agora eu vou voltar para a apresentação e vou falar um pouco da parte eletrônica. E a eletrônica, ela é composta basicamente de um Arduino Mega. O Arduino Mega vai ter um software embarcado aqui dentro dele, que é o firmware. E ele tem dois sensores, um sensor que mede a temperatura, o sensor do termopar, e o sensor que vai medir a corrente e a tensão da amostra, no calorímetro. E ele também tem um módulo que é um MOSFET para controlar a potência. Então o primeiro é esse módulo da Circuitar, que é feita pela essa empresa Circuitar, uma empresa brasileira. E ele é baseado nesse chip MAX 31856. É um chip bem interessante. Tem várias características muito interessantes, como linearização automática da curva do termopar. Ele suporta até 8 termopares diferentes. O que a gente está usando no teste aqui é o termopar tipo K. Ele tem compensação da junta fria e ele tem a resolução de temperatura de 0,007 graus, que é a resolução do sensor. Mas para efeitos práticos isso é completamente irrelevante, porque essa precisão muito grande, porque o termopar tem um erro grande, assim, da ordem de alguns graus. Eles falam até 7, 8 graus de erro do termopar. Então a resolução do sensor acaba sendo, de certa forma, essa resolução super alta, de certa forma, um pouco irrelevante. E na pasta da documentação que está... Deixa eu abri-la aqui. E na pasta que está no GitHub tem o datasheet do componente, que aí fala todas as características desse chip em específico. Todas as características elétricas e de resposta, e enfim. E agora eu vou falar um pouco de como que é medida a corrente elétrica nesse sistema. Então ele usa um resistor shunt para determinar o valor da corrente elétrica que passa no circuito. E o método do resistor shunt é colocar um resistor preciso e medir a queda de tensão nesse resistor. E um resistor que você sabe o valor, você mede a queda de tensão nesse resistor, então você consegue calcular qual é a corrente elétrica que está passando nesse circuito. É um método invasivo, porque você tem que colocar o resistor no circuito. E o resistor shunt ele tem que ser um resistor preciso para você saber o que você está medindo. Ele tem que ter um valor baixo, porque senão ele vai ele vai consumir uma potência grande e vai aquecer. E ele tem que ser termicamente estável, porque se ele variar de acordo com a temperatura, você está tendo uma variação muito grande na medida. E existem diversos sensores no mercado, eu testei alguns, mas um dos mais interessantes é um sensor, chama INA260. Ele é fabricado pela Texas Instruments e ele já vem com um shunt interno. E é um shunt que tem uma resolução, ele tem uma tolerância bem baixa, de 0,1%. Então ele é um resistor bastante preciso, ele tem um valor pequeno de 2 miliohms e ele já está implementado dentro do CI, dentro do chip, que são esses primeiros, são esses 3 primeiros pinos, são onde entra a resistência, a energia para o resistor shunt. Então ele está conectado entre esses 3 primeiros pinos desse lado e esses 3 primeiros pinos desse outro lado. Então tem que passar, como ele é um resistor shunt, tem que passar toda a corrente do circuito por dentro desse CI. E não existe um módulo que esteja à venda que usa esse sensor. Então eu tive que usar uma placa, uma plaquinha adaptadora assim, para qualquer tipo de CI com esse encapsulamento. Então eu soldei nessa placa adaptadora,
Só que depois você tem essa trilha de cobre, ela é muito fininha. Então eu peguei e raspei com estilete toda a máscara de solda que fica por cima e coloquei uma camada bem grossa de estanho, já que está passando aqui, toda a corrente do circuito vai passar por aqui, para que suporte essa corrente. E é um sensor muito interessante porque ele tem uma resolução muito boa. A resolução dele é de 1.25 mA e de 1.25 mV. Ele mede de menos 15 até 15 amperes. E ele tem uma característica que ele não tem um tempo fixo de leitura. Ele pode durar até 16.4 milissegundos cada leitura. Então, isso depende do tempo que você seta no sensor para fazer a conversão. E quanto menor o tempo, maior o ruído. Aqui a gente tem uma imagem do datasheet do componente que mostra o ruído e o tempo de conversão. Então, para o calorímetro, tá setado no chip para usar o maior tempo de conversão, que é 8.244 milissegundos, só que ele demora esse tempo para converter a corrente e esse tempo para converter a tensão. Então ele demora até 16 milissegundos por leitura. Só que ele pode acontecer dele finalizar essa leitura mais rápido. Então é o tempo máximo dessa leitura. E esse componente também, o datasheet dele está lá no GitHub. Vou abrir aqui. E aqui tem o datasheet do componente, explicando todo o funcionamento, as características elétricas, enfim. É um material de referência para entender a respeito desse sensor. E a seguir, a gente tem que ver o terceiro componente que tem lá, que é o MOSFET, que é como controla a potência do circuito. Então, a potência é controlada modulando o valor de saída em um determinado período. E o período escolhido nesse projeto foi de 125 leituras do sensor, que dá aproximadamente 2 segundos esse período. Então, o firmware ele vai fazer um cálculo de qual valor que deve modular a saída. Então, por exemplo, se ele tiver querendo uma saída de 50% 50% da potência total. Nesse caso, ele vai ficar 62 leituras ligado e 62 leituras do sensor desligado. Então ele vai modular dessa forma a potência que está saindo do circuito, deixando proporcionalmente o tempo ligado, proporcionalmente a potência, a porcentagem de potência que você quer na saída. E esse tempo de 2 segundos ele foi escolhido para permitir que cada leitura do sensor, no final da leitura, ele determine se você quer que continue ligado ou que seja desligada a potência, para não ser desligado no meio de uma leitura e perder um pouco da precisão do sistema. Aí se você lê isso no meio da leitura, você não sabe qual o valor que seria a leitura. E daí aqui a gente tem o esquemático completo, todas as ligações que foram feitas da parte eletrônica. Então a gente tem aqui o módulo da circuitar, aqui a gente tem o chip que eu soldei na plaquinha, e esse chip ele precisa, esse é um módulo completo, só que esse chip eu soldei o chip numa placa padrão, então ele precisa de alguns componentes, são pouquíssimos, são só 2 resistores e um capacitor, para ele funcionar de uma maneira correta. E aqui tem a conexão com o MOSFET de potência. Aqui está representando a resistência do calorímetro e aqui está representando a entrada da energia elétrica. Eu só não coloquei aqui a segunda fonte, então a gente teria uma primeira fonte que está ligada a uma segunda fonte, que é uma fonte variável, só para controlar qual a tensão de entrada, e liga aqui. E esse é o circuito completo que está implementado. Aí esse circuito foi soldado numa plaquinha padrão, assim, só para ser possível manipulação e coisas do tipo. Então foi soldado todos esses componentes de acordo
com aquele esquema. E agora eu vou falar um pouco do firmware, que é o software que vai ligado, que vai salvo dentro do Arduino. Que esse firmware ele tem a função de ler todos os sensores, ler a temperatura que está, ler a corrente que está e ler a tensão que está. E ele vai calcular a cada 125 leituras, ele vai calcular qual vai ser o valor da saída. E ele também controla essa saída. Esse controle é o que eu falei um pouco lá atrás, que a cada final de leitura ele vai dizer se continua ligado ou não. Ele vai ler os comandos que o computador envia para ele e ele vai formatar todos os dados que foram lidos e enviar de volta para o computador. Esse é o funcionamento bem simplificado do firmware. E o firmware também está lá no GitHub, a implementação dele. Eu até vou abrir aqui só para mostrar. Aqui ele tá aberto, só tem uma declaração de algumas variáveis, a implementação, a inicialização dos sensores, e daí ele fica algumas funções de erro e coisas do tipo. E daí a implementação dele lê os sensores, ele faz alguns cálculos, os cálculos das variáveis que vão ser salvas, e aqui está a implementação daquele algoritmo do PID, que foi uma implementação sem usar. Eu até usei algumas bibliotecas para tentar fazer isso, mas não funcionaram. Então ele faz a implementação do algoritmo do PID e aqui também mostra um pouco da comunicação com o computador, dos protocolos de comunicação com o computador. Mas isso só vai ser interessante no caso de alterar os valores e de mudar o funcionamento do firmware. E eu vou falar agora um pouco do algoritmo que controla a potência, que é o algoritmo do controlador proporcional integrativo derivativo, que é o PID. Então, nesse algoritmo a gente tem uma única saída, que é a saída de potência, que ela varia entre 0 e 125, que é o número de leituras do leitor lá estipuladas. Então ele tem um parâmetro, que é o parâmetro proporcional. Ele tem um parâmetro que é o parâmetro integrativo e tem um parâmetro que é o parâmetro derivativo. E esse parâmetro proporcional ele é proporcional ao erro da medida, o erro entre o valor atual e o valor que eu quero chegar. Então, esse é o proporcional. O integrativo ele vai somando os erros ao longo do tempo. Então, se é um erro que está mantido constante, ele vai somando cada vez mais e vai aumentando o valor da minha saída. E o derivativo é relacionado à taxa de variação da minha saída. Então, por exemplo, se a saída começa a cair muito rápido, ele vai diminuir o valor da saída, porque está chegando rapidamente no valor do set point, no valor que foi estipulado. Então esse foi o algoritmo que foi implementado. Só que é necessário determinar os valores do proporcional. O algoritmo está implementado, mas ele tem essas três entradas. Além do set point, que é o valor que foi estipulado, ele tem um parâmetro, que é o parâmetro proporcional, o parâmetro integrativo e o parâmetro derivativo. Então, para cada sistema, para cada temperatura de teste, você tem que calibrar os valores temperatura e dependendo da tensão também. Para cada tensão você tem que calibrar os valores do proporcional, do integrativo e do derivativo, para ele ficar estável e bem estável na temperatura do teste. E não é trivial o ajuste sem um método específico para calibrar o PID. Existem centenas de métodos e variações, e o mais tradicional é o de Ziegler-Nichols. Nesse método de Ziegler-Nichols, você tem que traçar uma curva, que é o bump test. Então, essa é a saída da potência. Então, você vai dar um degrau nessa saída de alguns por cento. Por exemplo, aqui está um pouco depois dos 65, foi para um pouco depois dos 70. Uns 5, 6% de saída aqui. E você vai verificar qual foi a saída do seu sinal.
No nosso caso seria a temperatura. Então você vai primeiro calcular um ganho, que é o GP que ele chama aqui, que é a razão entre esses dois valores, a saída e o valor que eu coloquei de entrada. Depois você vai traçar, aqui é a resposta ao longo do tempo, né? No nosso caso seria a resposta da temperatura. Você vai traçar uma linha tangente aqui e você vai calcular esses dois valores, o TD e o tal. O TD é do início, quando você mudou a saída do seu sistema, quando ele mudou de valor, quando ligou o sistema, digamos assim, até encontrar a projeção aqui dessa tangente. Então esse é o valor do TD. E o valor do tal é o tempo aqui, é o valor do tempo até atingir 0,63 do total da saída. Então vai fazer esse cálculo, achar o tal, achar o TD, achar o ganho e vai jogar numa fórmula do Ziegler-Nichols, que vai achar, o primeiro termo é o proporcional, que vai ser essa equação, o integrativo é o TI e o derivativo é o TD. No nosso caso, no calorímetro, ele tem um campo que ele possibilita fazer essa curva para traçar por Ziegler-Nichols. Então é a saída manual. Você vai colocar, eu vou adiantar um pouco em relação ao software, mostrar um pouco, mas no próximo vídeo eu vou explicar melhor. Então a gente vai colocar um valor aqui, por exemplo, 0,5. E vou esperar ele estabilizar em 0,5. Então eu vou ter uma potência estável em 0,5. Aí depois eu começo a gravar os dados, eu coloco o nome de arquivo aqui, começo a capturar os dados e vou setar uma outra saída, por exemplo 0,55. Vou definir aqui a saída e vou ligar a minha saída. E depois, ao longo do tempo, eu vou capturando esses dados. E aqui é uma das curvas de captura para fazer o bump test do Ziegler-Nichols. Só que, no fim das contas, é muito difícil traçar uma tangente aqui e achar esses valores, que eles são valores muito difíceis de serem encontrados. E existem diversas outras variações, como o método de Kuhn e o método Lambda, várias e várias variações do método de Ziegler-Nichols. O Ziegler-Nichols tem um segundo método, que é baseado na frequência. Então, não é baseado nesse bump test. Então, ele funciona da seguinte forma. Naquela saída manual, você vai colocar um valor até ele começar a oscilar. É o menor valor que ele começa a oscilar. E chegando nesse valor, você também vai calcular o período dessa oscilação. E vai jogar numa fórmula do Ziegler-Nichols de frequência, que é essa fórmula aqui do PID, onde com o período, com o valor que você determinou, você consegue calibrar o valor do PID, que é um método interessante, mas é um método bastante trabalhoso. Você tem que ficar trabalhoso e demorado, porque você tem que ficar um tempão colocando valores até achar um valor que começa a oscilação. Então tem um método que foi uma adaptação do Ziegler-Nichols, adaptação no sentido de não precisar ficar selecionando valores manualmente, que é esse método de Armstrong-Hugland. E nesse método você vai colocar o sistema em bang-bang, que é ou ele está ligado ou está desligado. Então a gente tem aqui um gráfico que mostra ou o sensor está ligado ou ele está desligado. E aqui é a resposta do sistema. Então, com esses valores você calculado o período onde ele vai estabilizar, ele vai ficar ligando e desligando, ele vai ter um determinado período e vai ter uma determinada amplitude. Então você vai calcular com esses dois valores a frequência e depois vai calcular essa constante Ku, baseada na amplitude da entrada e na amplitude da saída. E depois você vai jogar naquela equação do Ziegler-Nichols e vai encontrar a calibração dos valores. E esse método ele foi implementado no algoritmo, ele foi implementado no software do calorímetro.
Então, ele tem uma aba aqui, calibração, onde vai ser colocado a temperatura que você quer que calibre, e você vai só clicar em calibrar e deixar ele rodar. Depois ele vai rodar, vai calcular várias coisas, mas o que é mais importante é esses valores aqui do fim, que é o valor do proporcional, o valor do integrativo e o valor do derivativo, que eles variam um pouquinho de acordo com cada fluxo. Mas o que eu tenho colocado nos valores, eles são bem parecidos. Geralmente eu coloco no integrativo e no derivativo os maiores valores que foram encontrados, ou entre os maiores valores, e no proporcional é mais ou menos uma média dos valores que mais se repetem. Então, dessa forma, você consegue calibrar o sistema para qualquer temperatura e para qualquer tensão de uma maneira bastante fácil. E é legal citar também alguns termos que aparecem do algoritmo PID, que é, por exemplo, o overshoot, que é o quanto que ele atravessa o valor setado para em seguida voltar, é o tempo que ele demora para atingir o valor, e o erro final. Tem muitos parâmetros. Quando você altera um pouquinho os valores do que foram setados pelo algoritmo, ele já pode ter esse erro, ele já não vai conseguir chegar na temperatura que você deseja, ele vai parar num valor um pouco antes. E aqui também tem um pouco do comportamento do algoritmo variando alguns parâmetros. Que é interessante essas curvas. Aqui às vezes está um pouco fora. Você faz algum teste, está um pouco fora as curvas, você diminui ou aumenta alguns parâmetros e fica legal. Mas é isso que eu tinha para falar por agora. Agora eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco do software e depois fazer um vídeo mostrando um pouco dos resultados obtidos.